Fala galera, aluna Apótema, vestibulando, de boa. Estamos de volta com mais uma aula do Apótema Vestibulares. Hoje veremos função do segundo grau. Galera, eu preciso fazer um pedido encarecido para vocês. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho para você receber todas as nossas notificações, beleza? E assim você vai ficar a par de tudo o que acontece por aqui, beleza? Função de segundo grau, introdução, pré-requisitos. Turminha, para vocês entenderem os conceitos, tudo que vai ser abordado aqui em relação à função do segundo grau, você precisa de cálculo numérico, cálculo algébrico e ter em mente todas as nossas aulas anteriores, beleza? Então, se você não viu as aulas anteriores, principalmente a nossa última aula de função de primeiro grau, pegue os nossos vídeos e reveja. Contexto. Um time de amigos montou um campo de futebol de 90 metros de comprimento por 60 de largura e, por medida de segurança, decidiu cercá-lo, deixando entre o campo e a cerca uma pista com 2 metros de largura. Pergunta: qual é a área do terreno limitado pela cerca? Então tá aqui, né? O campo dos nossos amigos simpáticos, nossos amigos de final de semana, solteiros contra casados. Então aqui em cinza, turminha, tá o campo, tá? O campo tem 90 metros de comprimento por 60 de largura, beleza? Em um outro tom de verde aqui, ó, é a rua que contorna o campo, tá? É uma medida de segurança. Sei lá, cara. Aqui fica patrulhamento, segurança, fica a viatura de primeiros socorros, né? Fica anúncios e, né, esse espaço aqui para evitar que aquela turma do oba-oba invada o campo. Fica o gandula, toda essa rapaziada aí, beleza? Então, qual é a área do terreno limitado pela cerca? Então é o seguinte, né? A nossa situação lá do o campo mais a rua, né? Que dá toda aquela região sombreada é a seguinte: 90 mais 2 vezes 2 vezes 60 mais 2 vezes 2. Então 90 é o comprimento do campo, 60 é a largura do campo. CJ, por que 2 vezes 2? Aqui, galera, ó. Deixa eu voltar. Não, eu tenho que voltar. Voltando. Volta a fita. Aqui, ó. Então, 90 é o comprimento do campo. Então, ó, o 2 vezes 2 lá é 2 metros de rua para esse lado e 2 metros de rua para esse outro lado. Beleza? Para a largura do campo, a mesma coisa. É o 60 mais 2 metros de rua desse lado e mais 2 metros de rua desse outro lado. Beleza? Então tá aqui, né? 90 mais 2 vezes 2, 60 mais 2 vezes 2. Fazendo essa continha, então aqui dá 94 e aqui dá 64. 94 vezes 64 dá 6.016 metros quadrados. Mas suponhamos que esses 2 metros de largura e de comprimento de rua a mais em relação no contorno do campo não seja suficiente. E se quisesse alargar a rua para 5 metros, né? Então, em vez de ter 2 metros lá, tivesse 5. Então, faríamos a conta de novo: 90 metros, que é o comprimento do campo, mais 2 vezes 5. Por que 2 vezes 5? Porque é 5 metros para cada lado, beleza? 60 metros de largura, mais 2 vezes 5, que também é 5 metros para os dois lados. Então, 90 mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, 10, mais 90, 100. Tá aqui. 60 mais 2 vezes 5, 10, 10 mais 60 dá 70. E 100 vezes 70, 7.000 metros quadrados, beleza? Ou seja, para cada largura x que escolhermos para a pista, para cada alteração x que for feita para a rua em torno do campo, vai haver uma área x da região cercada, beleza? Ou seja, o valor da área é em função de x, é em função da largura da rua, havendo ou não mudança.
Expressando uma lei que representa o caso do campo lá dos nossos amigos de finais de semana, isto é, a área em função de x, temos. Então tá aqui, né? A área em função de x é igual 90 mais 2x vezes 60 mais 2 vezes x. Aplicando a distributiva, tá? Ou seja, pegando todos os valores que estão dentro desses parênteses e fazendo a propriedade distributiva, tá? Então é 90 vezes 60, depois 90 vezes 2x, depois 2x vezes 60 e 2x vezes 2x, beleza? Então vamos lá. 90 vezes 60 dá 5.400, né? 5 vezes 9, 5 vezes 9, 54, e os dois zeros continua. 90 vezes 2x dá 180x, tá aqui. Agora aqui, 2 vezes 60, 2x vezes 60 dá 120x, beleza? E 2x vezes 2x. Vamos fazer primeiro com a multiplicação com os números. 2 vezes 2 é 4, beleza? Tá aqui. E x vezes x é x quadrado. Beleza? De novo. 2 vezes 2 dá 4. E x vezes x dá x quadrado. O quadrado da coisa é a coisa vezes a coisa. Beleza? Então ficou 5.400 mais 180x mais 120x mais 4x quadrado. O que dá para fazer aqui? Dá para somar o 180x com 120x, que dá 300x. Beleza? 180x com 120x, 300x está aqui. E colocando em ordem crescente dos expoentes, então ficou o quê? 4x quadrado mais 300x mais 5.400. Galera, da mesma forma que lá na função de primeiro grau ela tinha uma lei de formação, né? A chamada função afim, que era y igual a x mais b. Na função do segundo grau não vai ser diferente, tá? A função do segundo grau, ou função quadrática, que também é chamada, ela fica muito bem representada na forma f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, o que confere com a área do campo tratado no começo da aula, beleza? Então, ó, perceba que ax quadrado é muito semelhante a 4x², ou seja, o valor de a aqui é 4, e x quadrado, beleza? Bx é muito semelhante a essa expressão, 300x, beleza? Onde b é 300 e x é x, beleza? C é o 5.400, tá? C é o 5.400. Perceba que C não tem x. Na verdade até tem, tá? Porque, ó, perceba que ax quadrado, então o maior expoente para x aqui no caso é 2, por isso que é de segundo grau, beleza? Depois bx, o expoente para em x aqui é 1, tá caindo 1 grau, então ó, 2 aqui, 1 aqui. De uma maneira simplificada, eu posso dizer que seria cx elevado a zero, beleza? Concorda comigo que cx elevado a zero é a mesma coisa que c vezes 1, porque x elevado a zero é 1, beleza? Então, intuitivamente eu posso até dizer que tem um x elevado a zero aqui, tá? Mas como no caso esse x elevado a zero resulta em 1, então a gente diz que c é termo independente, não depende de x. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, se voltarmos lá no nosso campo, no nosso campinho de final de semana, tá aqui, né? 60 vezes 90 é a área do campo. E perceba que essa área do campo não depende ou não está envolvido a largura da rua, beleza? Por isso que independe de x. Vamos lá, volta a fita. Então, tá aqui, continuando. Então, ó, o caso acima é um caso particular de função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Então, quando você estiver resolvendo o seu exercício e você lê função de segundo grau ou função quadrática, estão se referindo à mesma coisa, beleza? Função quadrática
é um outro nome que pode ser dado à função do segundo grau. Nota, na f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ou como já acontecia lá na função afim, e f de x é igual a y, ax quadrado mais bx mais c, a condição é que a tem que ser diferente de zero e a, b e c pertencente aos números reais, tá? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que a, tá? Por que esse a aqui, ó, tem que ser diferente de zero, beleza? Definição. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função de função f de R em R, dada por uma lei da forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Galera, essa parte aqui, ó, essa notação aqui, ó, função f, né? Função f de R em R, beleza? É uma função de um número real, uma função de R em R. Uma função de um número real que transforma ele em um outro número real, beleza? Ou pertencente ao universo dos reais. Tá? Então a condição é que A seja diferente de zero e A, B e C pertencente aos números reais. Vamos a alguns exemplos aí de função do segundo grau. Caso 1. F de x é igual a 2x quadrado mais 3x mais 5, tá? Galera, dica que a gente dá, tá? Sempre que você for resolver uma equação, um exercício de equação do segundo grau ou de função do segundo grau, o ideal, o conveniente, o recomendado é que você dê nome aos bois. Veja quem é A, veja quem é B, veja quem é C, beleza? Então vamos lá, dando nome aos bois. Nessa função aqui, ó, A é igual a 2, tá aqui, beleza? São os coeficientes. B é 3, tá aqui. E C é 5, beleza? No caso 2, 3x quadrado menos 4x mais 1. Então A é 3, tá aqui. B é menos 4, tá aqui. E C 1. Dica. Sempre que você for resolver exercício de equação do segundo grau ou de função polinomial do segundo grau e um dos coeficientes ou um dos valores tiver valor negativo, coloque entre parênteses, tá? Durante a resolução de exercício, é grande o número de alunos que faz número negativo virar positivo, tá? Não sei o que acontece, parece que o aluno coloca o sinal negativo no bolso, tá? Então, pegou um exercício e tem valor negativo, tá? Coloca entre parênteses, cerca o sinal, beleza? 3x quadrado menos 1. Então, A é igual a 1, tá aqui. B não tem, né? Ó, tem x quadrado, mas não tem o x elevado a 1 expoente 1. Então, B é 0. E C é menos 1. Tá? C menos 1 tá aqui, ó. Cerca o sinal, beleza? O sinal gosta de criar perna e sair andando. Caso 4, menos x quadrado mais 2x. Então, A aqui, ó, é menos 1. Ó, A é menos 1, beleza? E B é 2, tá aqui. B é 2, tá aqui. Como não tem C, coloca 0, tá? Caso 5. F de x é igual a menos 4x quadrado. Olha, não tem B e não tem C. Então, ó, B é 0 e C é 0. E o A é menos 4, tá aqui cercado para vocês. Beleza? Nota. Se A é igual a 0, então, ó, se na função dada, tá? Se na f de x dada, se esse valor de A for 0, a função deixa de ser quadrática, deixa de ser função do segundo grau, beleza? Porque se você concorda comigo, se eu colocar 0 aqui, ó, e 0 vezes x quadrado é 0, só fica o bx mais c, beleza? De novo. Se na sua função, tá, o valor de A foi igual a 0, a função deixa de ser função de segundo grau, tá? E passa a ser uma função afim, uma função de primeiro grau, beleza? Por quê? Porque só sobra bx mais c, que é muito parecido, é muito semelhante
a lei de formação de uma função de primeiro grau. Beleza? Cuidado com isso. Vamos a alguns exemplos de função. Exemplo 1. Vamos expressar a área de um quadrado em função de seu lado x. Então já está o x aí, né? Gosta de sofrer por antecipação, já chegou na frente. E depois chegou o quadrado aí atrasado. Tá? Então está aí o nosso simpático quadrado e ele tem como lado x. Vamos expressar a área desse quadrado em função do lado. Resolução. A área do quadrado é dada em função da medida do seu lado. Né? Lá da geometria plana, você sabe que a área de um quadrado é a quadrado. Como aqui no nosso caso, a aresta desse quadrado, o lado desse quadrado é x, então fica x quadrado, beleza? Então a fórmula ou a lei de formação que expressa a área desse quadrado aqui vai ser o quê? F, tá aqui ó, F, tá? De R em R, beleza? Definida por f de x igual a x quadrado. Então, por exemplo, suponhamos que o lado desse quadrado seja ou tenha o valor 5, tá? 5 ao quadrado é igual a 25, beleza? Beleza. CJ, o que significa esse sinal de mais aí do lado do R? Galera, essa notação de R com índice mais aqui é uma garantia que quando você resolveu o exercício, tá, o seu quadrado não tenha ou não assuma valor negativo, beleza? Não faz sentido um polígono ter lado negativo. Não faz sentido, por exemplo, um triângulo, o lado de um triângulo valer menos 3, beleza? Cuidado com isso. Exercícios que envolvem lado de polígono, idade, altura de uma pessoa, ninguém tem menos 1,60 m, beleza? Ninguém tem menos 23 anos, beleza? Então, esse sinal positivo aqui, esse índice R+, é para garantir que o lado, no caso aqui do seu quadrado, tenha valor positivo. Exemplo 2. Vamos determinar m de modo que a função f, definida por f de x igual a m-1 vezes x quadrado mais 2x mais 3, seja de segundo grau. Galera, antes de a gente resolver esse exercício, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em função de segundo grau, vocês vão ver muitas vezes essa expressão aqui, tá? Definida. Isso aqui quer dizer o quê? Que a função existe naquele ponto ou para os valores dados, beleza? Então, por exemplo, se pegarmos essa função aqui, né? F de x é igual a m-1, tá? Vezes x quadrado mais 2x menos 3, beleza? Então eu posso dizer que aqui, essa segunda parte aqui, ó, x quadrado mais 2x mais 3, ela até pode existir, beleza? Mas dependendo do valor que você atribui, ou dependendo do coeficiente que tiver aqui, ela deixa de ser uma função de segundo grau, beleza? Ou ela não é definida em um determinado ponto do gráfico, tá? Então vamos lá a nossa resolução. Para que a sentença m-1 vezes x quadrado mais 2x menos 3 seja de segundo grau, beleza? Os coeficientes devem ser reais e principalmente a, tá? Deve ser diferente de zero. Como o coeficiente a está representado como m-1, logo m-1 não pode resultar em zero. Como assim? Lembra que nós vimos aqui no quadro anterior, deixa eu ver se eu acho aqui, volta a fita, volta a fita, volta a fita, volta a fita, tá aqui, ó. Se A é igual a zero, a função deixa de ser de segundo grau, beleza? Ela se reduz a uma função de segundo grau, beleza? Então a gente, quando for resolver, né, resolvendo aquele exercício, vou chegar lá, tá aqui. Resolvendo o exercício, eu tenho que ter uma garantia que m-1 tenha que ser diferente de zero. Porque se m-1 resultar em zero, faz com que esse
coeficiente seja zero e deixa de ser uma função de segundo grau, beleza? Então perceba, ó, se eu igualar a zero, m menos 1 é igual a zero. Se eu trocar esse 1 de lado, troca de sinal, tá? Então, se trocar de lado, vai trocar de sinal, então o m vai assumir valor 1, tá? Então m, no caso aqui, tem que ser diferente de 1, beleza? Ó, você concorda comigo que 1 menos 1 dá 0? Beleza? E aí, esse coeficiente aqui, ó, se ele for zero, se esse m menos 1 for zero, faz com que a função, tá? Faz com que a função deixa de ser de segundo grau. Só vai ficar valendo essa parte aqui do 2x menos 3 em diante. Aí ela passa a ser apenas função de primeiro grau. Beleza? Então, para o nosso caso aqui, tá? Da resolução, m menos 1 pode assumir qualquer valor, tá? Desde que não seja 1. Um outro modo de resolver isso aqui é se você igualar tudo isso aqui a zero, né? M menos 1 vezes x quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Cara, a melhor coisa na matemática é quando um produto é igual a zero, tá? Porque ó, é o m menos 1 vezes toda essa expressão aqui, beleza? A melhor coisa na matemática é quando um produto é igual a zero. Ou m menos 1 é igual a zero, beleza? Ou x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Eu não cheguei a fazer, mas pode ser que essa parte aqui, ó, o x ao quadrado mais 2x menos 3 tenha solução, beleza? Mas o m menos 1 não pode ser zero, porque se m menos 1 for zero, como nós já resolvemos, anula o nosso coeficiente, beleza? Então, neste caso, ou m menos 1 é igual a zero, que no caso dá zero, anula o coeficiente, ou x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero, beleza? Nota para o próximo quadro. Para a parábola curva, tá? Em função do segundo grau, não trabalhamos com reta e sim curva, tá? Que vamos tratar a seguir. Existem algumas características que serão apresentadas aqui sem a demonstração formal, tá? Ou seja, do ponto de vista geométrico, uma parábola é determinada por um ponto F, chamado foco, e uma reta D que não contém F, ou seja, não contém o foco, chamada de reta diretriz, beleza? O conjunto dos pontos equidistantes do plano que contém F e de D é a parábola de foco F e diretriz D, tá? A reta E, que contém F e é perpendicular a D e é o eixo da parábola, tá? Então, de novo, a reta E, que contém F e é perpendicular a D, é o eixo da parábola. Ou seja, parábola tem eixo, beleza? O eixo E, que é eixo de simetria, intersecta a parábola em um único ponto V, o qual, por sua vez, é chamado de vértice. Isso significa que uma parábola é composta por dois ramos simétricos em relação ao seu eixo de simetria. CJ, eu não entendi nada. Que sopa de letrinha é essa? Pois é, cara. Isso aqui é um conceito que muitos alunos desconhecem, tá? E até muitas das vezes nem é ensinado, principalmente no ensino médio, beleza? Conceitos de foco, reta diretriz, que mais? Eixo de simetria, tá? Não é comum se explicar isso, se trabalhar com isso no ensino médio, beleza? Então, explicando para vocês aqui o que é. Então tá aqui, ó, toda aquela sopa de letrinha lá, tá? É isso aqui, tá? Então, embora quando se vai resolver exercícios envolvendo parábola, se ensina, ou você tem a ideia de que é uma curva única, tá? O conceito apresentado anteriormente prova que é diferente, que não é isso, beleza? Então eu tenho aqui, ó, o que seria uma única curva, tá? Que seria a parábola. Mas como vimos, uma parábola
ela é composta de dois ramos simétricos em relação ao eixo de simetria, beleza? Então, vamos lá, provando para vocês. Vamos lá. Parábola, reta, diretriz e foco. Galera, isso aqui não é título, isso aqui são três elementos diferentes, tá? Parábola é uma coisa, reta, diretriz é uma outra coisa e foco é uma outra coisa ainda. Tá aqui, então aqui, ó, em amarelo, tá? Na horizontal é a reta diretriz, beleza? É a reta diretriz, tá? Esse segmento chegando aí, tá? Todo simpático, tá? É o segmento que vai do ponto P, tá? Ao ponto D, beleza? E é perpendicular à reta diretriz. Esse outro segmento aí que chegou do além, tá? É um segmento que vai do ponto P ao foco. Lembra que falamos do foco? Esse outro segmento também simpático chegando aí é o famoso eixo de simetria, beleza? É esse cara que divide a parábola ao meio em dois ramos, tá? Em dois ramos de curvas, por assim dizer. Ou seja, parábola não é uma única coisa, tá? Não é uma curva única, tá? Uma parábola é composta de duas semiparábolas. De novo, de novo, de novo. Uma parábola é composta de duas semiparábolas. Por isso que o eixo de simetria aqui, ó, ele divide a parábola ao meio, beleza? E aqui vê o vértice da parábola, beleza? Opa, adiantei, deixa eu voltar lá. Aluninho, dá uma olhadinha nessa figura, o que isso te lembra? Deixa eu tentar voltar aqui, tirar algumas coisas, deixa eu ver se te ajuda agora. Quer ver? Agora sim. Tá aqui a reta diretriz. Deixa eu chegar aqui, beleza? O que isso te lembra? Olhando aí, assim, o que te lembra? Não lembra uma taça? Ó, tá aqui, ó. Imagina uma taça com um pouco de vinho, né? Você tomar para aquele momento para aliviar o estresse, estudou muito para a prova, beleza? E vai aliviar a sua tensão, beleza? Imagine uma taça de vinho, ó. Não parece a base da taça, beleza? Por que eu estou passando isso? Onde eu quero chegar? Galera, é muito comum em provas, em vestibulares mais exigentes, mais tradicionais, examinadores tratarem de exercícios envolvendo taças, tá? E de uma forma direta ou indireta, esses conceitos aqui de foco, de vértice, reta, diretriz, está incutido na resolução do exercício, beleza? Outra coisa, a parábola é composta de dois ramos simétricos, como já disse, em relação ao seu eixo de simetria, beleza? Então, ó, essa parte que sai daqui até aqui é um ramo, beleza? E essa outra parte que sai desse ponto até o ponto V de vértice é o outro ramo que tem a mesma distância, tá, do eixo de simetria. Outra coisa, o segmento PF tem a mesma distância do segmento PD, beleza? Então, ó, PF e PD tem a mesma distância, beleza? E PD é perpendicular à reta diretriz, beleza? Do gráfico da função de segundo grau quadrática, temos a seguinte coisa. Uma função de segundo grau, e o seu gráfico, ela vai ter esse jeitão aqui, tá? Pode ter esse jeitão aqui, tá? Então tá aqui a lei de formação genérica para um gráfico de uma função de segundo grau. Ax² mais bx mais c. Se a for maior que zero, a curva vai ter esse jeitão aqui, ó, tá? Vai ter esse jeitão aqui. Ela vai ter essa abertura para cima, tá? Ou chamamos de concavidade para cima. Boca aberta para cima, beleza? Se A for menor que zero, se A for negativo,
a concavidade dela é para baixo, tá? A boca dela é para baixo. Beleza? Então, ó, o gráfico de uma função polinomial de segundo grau é y igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, mas não pode ser zero, beleza? É uma curva chamada parábola. E alguns conceitos já vimos aí no quadro anterior. Construção do gráfico da função do segundo grau. Galera, para construirmos um gráfico de uma função polinomial do segundo grau, podemos usar uma tabela onde vamos atribuir para x alguns valores, fazemos o cálculo de acordo com a função dada, tá? E o valor correspondente de y para cada valor de x que foi dado, tá? Ou seja, eu pego extremos, né? Chamamos de extremos, tá? Eu pego valores para x, aplico na função dada, faz o cálculo e retorna o valor y. Muito semelhante ao que acontecia lá na função de primeiro grau, beleza? E aí em seguida liga-se os pontos. O nosso gráfico já está meio que pré-construído aqui, tá? Para otimizar tempo. Mas eu vou pegar aqui, ó, vou pegar de menos 3 em x até 2, tá? Então, ó, eu vou pegar menos 3, aplico na função dada. A nossa função dada é x quadrado mais x, beleza? Então, ó, menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 ao quadrado dá 9. E 9 mais menos 3, porque onde tem x eu estou colocando 3, dá 6. Beleza? Então tá aqui, ó. Aí ele chegando aí. Beleza? Então, ó, menos 3 em x retornou 6 em y, ok? Menos 2 em x agora.